Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta, diário de um professor em quarentena. Tá bom o distanciamento social aí? Estão aguentando firmes, fortes e fedorentos esse distanciamento? Pois é, fácil não é, mas pior é enfrentar esse bichinho desgraçado. Então vamos obedecer às regras, às orientações, às determinações da Organização Mundial da Saúde. Vamos obedecer quem manda, Não adianta só rezar, tem que obedecer tecnicamente o que os médicos determinam. Tá legal? Bom, venho dizendo aqui insistentemente que a gente tem que transformar este limão em limonada, ou se preferirem em caipirinha, tá? Qual é a ideia? Tem que ficar em casa, então vamos aproveitar esse tempo em casa e vamos transformar este tempo em conhecimento. Esse é um dos objetivos deste quadro, dar dicas, dar orientação, dar sugestões, passar conhecimento de direito ou referente ao direito processual civil. Nesse sentido, o nosso tema de hoje é o que? Intervenção de terceiros. Então, algumas dicas rápidas, algumas definições a respeito das formas, dos meios, das maneiras do terceiro intervir dentro do processo. Percebam, notem, que dentro de uma ação, dentro de um processo, nós temos as partes, aqueles que figuram no polo ativo ou no polo passivo da ação, autor e réu, tá legal? Terceiro é aquele que de alguma forma intervém naquele processo sem ser parte, ele não é autor, ele não é réu, tá? O CPC 2015, o CPC que está em vigor, ele alterou as formas, os meios, as maneiras de intervenção de terceiros, afastando, por exemplo, a nomeação-autoria, afastando a oposição, que não são mais causas, não são mais circunstâncias de intervenção de terceiros. A nomeação-autoria passou a ser uma forma de defesa preliminar na contestação, onde o réu pode indicar, pode nomear aquele que, para ele, réu, é o verdadeiro, é a parte certa, é a parte correta, é aquele que deveria figurar, como réu daquela ação. Está lá no 337 e 338 do CPC. A oposição virou forma de procedimento especial. Quais são, então, qual é a definição, qual é a previsão quanto à intervenção de terceiros objetivamente agora? Nós temos 5 formas: a assistência, a denunciação da lide, a nomeação-autoria, o amicus curiae e a desconsideração da personalidade jurídica. Então, 5 formas de trazer voluntária ou forçadamente a intervenção de terceiros para dentro da ação, para dentro do processo. Objetivamente, para a gente pontuar resumidamente e claramente qualquer um, pelo menos que vocês, qualquer uma dessas 5, pelo menos que vocês entendam, quando é que acontece tal circunstância. Vamos lá. Assistência, forma de intervenção de terceiros chamada assistência. Quando ela acontece? Quando este terceiro, este cara que não é parte, olha as palavras-chave, olha aquilo que vocês devem pensar na hora de enfrentar um concurso público ou de raciocinar diante de um problema jurídico processual prático. Quando que ocorrerá a intervenção de terceiro chamada assistência? Quando este terceiro tiver interesse jurídico naquela causa. Aquela sentença não o atinge diretamente, mas poderá atingi-lo de forma indireta. Ou seja, ele tem interesse jurídico naquela decisão. Um exemplo clássico disso é do sublocador, quer dizer, do sublocatário, aquele cara que subloca um imóvel. Quer dizer, por exemplo, entra com uma ação com pedido de despejo contra o inquilino. Se o inquilino for despejado, é lógico que aquele que está sublocando aquele imóvel será, pelo menos de forma transversa, de forma atravessada, atingido. Então ele pode intervir no processo porque ele tem interesse naquela decisão, ele tem interesse no resultado daquela ação. Ele vai entrar para auxiliar, para assistir a parte dentro daquele processo. Então, quando for demonstrado interesse jurídico na causa, temos a possibilidade do terceiro intervir como assistente. Fechado? Combinado? Beleza.
segunda forma de intervenção de terceiros, a chamada denunciação da lide. A palavra-chave da denunciação da lide é direito de regresso. E eu vejo que muitas vezes as pessoas não conseguem entender a denunciação da lide simplesmente porque não entendem o que é direito de regresso. Ora, direito de regresso é a possibilidade daquele que foi obrigado a pagar, a assumir alguma responsabilidade, de buscar o ressarcimento de tudo aquilo que ele pagou, de que ele arcou. Então, direito regressivo é isso, é esta possibilidade, é este direito. Tá? Então, eu fui responsabilizado, só que eu posso repassar esta responsabilidade para um terceiro. Eu tenho o direito regressivo contra este terceiro. Tá? Eu tenho o direito de ser indenizado, de ser ressarcido desse terceiro. Isso é o direito de regresso. Notem, percebam, este direito de regresso, ele é buscado normalmente através de uma ação própria para tanto. Então eu vou ter que entrar com uma ação para buscar o meu direito regressivo. A denunciação da lide, ela emerge como uma forma de simplificação, como um atalho. Eu já trago para dentro do processo, eu já nomeio, já chamo para dentro desse processo através da denunciação, já denuncio aquele que eu teria o direito de no futuro me ressarcir caso seja condenado, caso seja responsabilizado. Já sai daquela ação uma sentença me garantindo o direito de regresso. Eu não vou precisar entrar com uma outra ação e buscar uma outra sentença para garantir, para ter reconhecido e configurado esse direito de regresso. É para isso que serve. Quer dizer, a denunciação da lide é uma simplificação, é um atalho jurídico processual. Tá? Então, eu estou sendo processado, existe uma ação contra mim. Se eu for condenado, tudo que eu tiver que pagar, eu tenho condições de me ressarcir integralmente de um terceiro. Tá? Então eu vou ser condenado, depois vou entrar com uma ação contra ele? Pode, não tem problema nenhum. Como eu posso simplificar, como eu posso atalhar, que nem a gente diz aqui no Sul. Então eu já trago essa pessoa para dentro do processo através da denunciação da lide. Qual é o problema que deve ser verificado e identificado a cada caso? Que a denunciação da lide só é possível em duas circunstâncias, em dois casos. Quais são os casos que permitem a denunciação da lide? O artigo 125 do CPC. Tá? Aquele, o 125, inciso 2, que fala, vamos começar por esse, aquele que fala que pode haver a denunciação da lide quando houver essa responsabilidade decorrente de lei ou de contrato. Então existe um direito regressivo em decorrência da lei ou em decorrência do contrato. O exemplo mais simples, o exemplo mais fácil de entender a denunciação da lide sobre esse aspecto do 125, inciso 2, é o contrato de seguro. Tá? No contrato de seguro existe um direito do segurado buscar o ressarcimento da seguradora. Quer dizer, eu faço um contrato com a seguradora para garantir que, se eu tiver que pagar alguma coisa em decorrência daquele bem segurado, se eu tiver que arcar com algum custo em decorrência daquele bem segurado, a seguradora vai me ressarcir. Então eu trago a seguradora, eu não vou usar o termo chamo que pode misturar com chamamento, eu denuncio a lide à seguradora para que ela compareça dentro do processo e caso eu seja condenado, o juiz já diga assim, condeno o Fetter, mas reconheço que o Fetter tem direito de regresso contra a seguradora, então julgo procedente a denunciação da lide. Tá? Beleza? Notem como as coisas... mas na prática eu vejo a seguradora pagar direto quando perde a ação, no caso de denunciação. Sim, a seguradora simplifica. Tá? Não há problema quanto a isso. A gente tem que entender a sistemática do instituto processual. Então, denunciação da lide serve para isso. Existe a possibilidade de, se eu não denunciar, buscar esse meu direito de regresso depois através de ação específica? Lógico. Não era assim antigamente? Não. No CPC de 73, se eu não fazia a denunciação, eu perdi o direito de regresso. Isto não existe mais. No artigo 125, deixa eu só acertar o parágrafo, que é o parágrafo 1º, tá? Diz, o direito regressivo será exercido, estou lendo aqui, tá? O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Pronto, é isso.
Não fiz, foi indeferida, não é permitida. Me dá um exemplo onde não é permitida. No JEC. No JEC ela não é permitida. Posso buscar o direito regressivo através da ação autônoma? Posso. Então o fato de não fazer, o fato de ser indeferida, não ser permitida a denunciação, não influi no meu direito material. Eu continuo tendo direito regressivo, tá? Ponto. Acabou. É isso. E importante, se eu que denunciei a lide ganhar a ação, a denunciação vai ser julgada improcedente ou não vai ser nem julgada. Tá? Parágrafo 1º do artigo 129. Se o denunciante for vencedor, a denunciação da lide não terá o seu pedido examinado. Por quê? Eu ganhei. Tá? Se eu que denunciei a lide ganhei a ação, não há direito de regresso a ser analisado. Eu não estou tendo prejuízo nenhum. Eu não preciso ser ressarcido de algo que eu não sofri. Então, entraram com uma ação contra mim, eu denunciei a seguradora, a ação foi julgada improcedente, a denunciação não vai ser julgada, não vai ser analisada, porque não há direito regressivo a ser analisado. Tá? A outra circunstância é do artigo 125, inciso 1, né, do CPC, que prevê a denunciação da lide no caso de evicção. E, de novo, nós vamos para o direito material. Tem que entender o que é evicção. Tá? Então pensem assim, vamos simplificar, vamos fazer uma tabela sobre o que é evicção. Vamos imaginar que o A vendeu um bem, um imóvel para o B. Tá? Então A vendeu um imóvel para o B, certo? Aí vem o C, um terceiro, tá? Não vou usar terceiro, uma outra pessoa, tá? O X. Então o A vendeu o imóvel para o B. Aí vem o X e entra com uma ação contra o B, o comprador, o adquirente do imóvel, dizendo, não, esse imóvel é meu. O A jamais poderia ter vendido esse imóvel para ti, porque esse imóvel é meu. O que o Código Civil diz? Que se este aqui, o comprador, o adquirente desse imóvel, perder o imóvel para o X, ele tem o direito de evicção contra o A. O que é o direito de evicção contra o A? Se ressarcir do valor, se ressarcir do prejuízo que sofreu da compra, da aquisição daquele bem. Isto é a evicção, tá? Nesta ação do X contra o B, o A pode denunciar a lide, o B, pode denunciar a lide, o A, para que o A seja responsabilizado pelo direito de regresso, ou seja, para que o B, o comprador, possa se ressarcir do A por ele ter vendido um imóvel que ele não poderia ter vendido. Tá? Isto é a evicção, isto é a possibilidade de denunciação à lide, neste caso, nesta circunstância. Tá? Então, assistência, denunciação da lide. Terceiro, chamamento ao processo. O que é chamamento ao processo? Tá? O conceito, a ideia, a identificação do chamamento ao processo está clara no artigo 130 do CPC. Tá? E as palavras-chave, enquanto a assistência é interesse jurídico, denunciação da lide, direito de regresso, as palavras-chave do chamamento é fiador e responsabilidade solidária. O que é o fiador? O fiador é um garantidor, tá? Que se une ao devedor, assina junto com o devedor a responsabilidade de uma dívida. Tá? Então, eu tenho o credor e tenho o devedor e tenho o fiador. Se o devedor não pagar, o fiador paga, porque ele é um garantidor. Se eu entrar com uma ação só contra o fiador pode chamar ao processo o devedor, tá? O devedor principal. Se existem vários fiadores, eu entro com a ação apenas contra um dos fiadores, este fiador pode chamar os demais fiadores para dentro do processo. Por quê? Para se ressarcir de tudo que ele for responsabilizado, de todo o pagamento que houver. Vai ressarcir integralmente? Não, a parcela deles. Tá? Então, se eu estou chamando ao processo os demais fiadores, tá, nós vamos ter que pagar e vamos dividir essa conta. É isso. E terceira circunstância, responsabilidade solidária. De novo, para entender o mecanismo processual, tem que entender o mecanismo de direito material. O que é a responsabilidade solidária? É aquela responsabilidade onde existem vários codevedores solidários, onde o credor pode cobrar de um, de alguns ou de todos. Isto é a responsabilidade solidária. Então, se eu tenho 5 devedores solidários, o credor pode cobrar de um só,
Pode cobrar só de 3, pode deixar 2 de fora, ou pode cobrar de todos, porque a responsabilidade solidária permite isso. Então eu tenho 5 devedores, um só é cobrado. O que esse devedor aqui pode fazer? Chamar ao processo os demais codevedores solidários. Para quê? Para que ao final, tá, a sentença reconheça o chamamento ao processo, reconheça a dívida solidária, e esse cara que foi litigado, né, que entraram com a ação contra ele sozinho, ele possa se ressarcir a cota parte desses demais codevedores solidários. É o que diz o artigo 132 do CPC quanto ao chamamento do processo. Quer dizer, aquela sentença que reconhece o chamamento já vale como título executivo para um cumprimento de sentença. Tá? Para que este que chamou possa se ressarcir a cota, possa buscar o ressarcimento da sua cota parte dos demais codevedores solidários. Fechado? Combinado? Então, assistência, denunciação da lite, chamamento ao processo, amicus curiae, aquela circunstância definida ali no artigo 138 em diante. Isso é uma novidade. Embora já se reconhecesse a possibilidade disso acontecer dentro do processo, não existia previsão jurídica processual do amicus curiae, que, conforme o nome, né, o latim aí, ele é o amigo da lide. É aquela pessoa que entra no processo para ajudar a solucionar aquela lide. E quanto ao amicus curiae, são 2 palavras-chave também, que nós temos, quais são? Repercussão social e representatividade. Repercussão social do quê? Daquele conflito de interesse, daquela ação, daquilo que está sendo discutido naquele processo. Não se permite a intervenção como amicus curiae numa ação normal, apenas uma ação onde há repercussão social. E só pode intervir, atuar, requerer a intervenção na condição de amicus curiae aquela pessoa que tem representatividade. Eu não posso intervir como amicus curiae em nome pessoal e particular. Eu tenho que intervir em nome de um grupo, de uma associação. Eu tenho que demonstrar representatividade para poder buscar este deferimento da minha condição de amicus curiae dentro do processo. Então, olha só. Assistência, interesse jurídico, denunciação da lide, direito de regresso, chamamento ao processo, fiador e responsabilidade solidária, amicus curiae, repercussão social da causa e representatividade daquele que pretende intervir, atuar como amigo da lide. Tá? Terceira circunstância que não parece ser intervenção de terceiros, mas foi classificada dentro do CPC por essa condição, é a desconsideração da personalidade jurídica ou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vejam, a melhor forma de entender a desconsideração da personalidade jurídica é entender o que é a personalidade jurídica. Tá? Então, a pessoa jurídica tem personalidade? Tem. Isso quer dizer o quê? Que ela é titular de direitos e obrigações. Uma pessoa jurídica pode ser cobrada judicialmente, pode entrar com uma ação, né, com uma execução contra uma pessoa jurídica, lógico. Se a pessoa jurídica não pagar voluntariamente, o que vai acontecer? A mesma coisa que acontece com a pessoa natural, ou seja, vai se buscar o patrimônio dessa pessoa jurídica, vai se buscar a penhora sobre o patrimônio da pessoa jurídica. Então, o patrimônio pessoal e particular da pessoa jurídica responde pelas suas dívidas, certo? Certo. O patrimônio do sócio, pessoa natural, responde pelas dívidas da pessoa jurídica? Como regra, não. São independentes. Patrimônio da pessoa jurídica é uma coisa, patrimônio da pessoa natural, sócio, é outra. São patrimônios independentes. Então, da dívida, em decorrência da dívida da pessoa jurídica, caso não seja paga dentro de uma execução, poderá ser penhorado patrimônio, bens da pessoa jurídica e não dos seus sócios. Tá? Para que, vamos imaginar que esta pessoa jurídica não tenha patrimônio suficiente para alcançar o pagamento daquele débito. Existe maneira de eu alcançar o patrimônio do sócio? Só se eu fundamentar ou no artigo 50 do CC ou no artigo 28 do CDC. Tá? Eu tenho que requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Eu tenho que buscar o redirecionamento dessa cobrança, dessa execução para o sócio, a fim de que possa alcançar o patrimônio dele. E este redirecionamento, essa desconsideração, só poderá ser feita se eu fundamentar na lei material,
ou no Código Civil, especificamente no artigo 50, então requisitos para desconsideração, artigo 50, ou se for uma relação consumerista e eu fundamentar no artigo 28 do CDC, tá? Aí, o que o CPC, o que a legislação processual fez? Ela criou um mecanismo para que isso aconteça, tá? Que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então eu quero redirecionar aquela cobrança, aquela execução contra o sócio para alcançar o patrimônio dele. Então eu vou ter que requerer o incidente de desconsideração. Tá? Que é uma forma de quê? De suspender aquela cobrança, de suspender aquela execução, tá? Citar o sócio. Por que citar o sócio? Porque ele tem direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, enfim. Ele vai ser citado para se defender. E aí o juiz vai decidir. Vai decidir o quê? Se é possível a desconsideração, se existem os requisitos da desconsideração ou se não existem. Se existem, ele julga, ele reconhece a procedência do pedido de desconsideração e redireciona a execução contra o sócio. Se ele entender que não, o patrimônio do sócio, pessoal e particular, está garantido, não vai ser alcançado por aquela execução. Cuidado especificamente quanto à desconsideração com o artigo 136 do CPC. O artigo 136 do CPC diz assim, concluída a instrução, se necessária, instrução do quê? Do incidente. Tá? Então, pedir a desconsideração dentro da execução, dentro da ação, para a ação, suspende a ação e vai andar este incidente para se definir. Cabe ou não cabe esse redirecionamento, essa desconsideração da personalidade jurídica. Tá? A decisão que julga a desconsideração é o quê? É uma decisão interlocutória. Por quê? Porque é dentro do processo, ela não extingue o processo. Tá? Se é uma decisão, olha só, instaurado o incidente, estou lendo do artigo 136, aliás, 136, isso. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Por que isso é importante? Porque a gente já sabe qual é o recurso adequado para atacar o incidente de desconsideração. Agravo de instrumento, porque tem lá no artigo 1015, qual é o inciso do artigo 1015? O artigo 1015... inciso qual aqui? Se eu soubesse mexer isso aqui mais fácil, era bom, né? Inciso 4. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 4, incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Então a decisão que julga o incidente é uma interlocutória e é agravável conforme o inciso 4 do artigo 1015. Apenas cuidado com o 136, parágrafo único, que diz assim, da decisão do relator cabe agravo interno. Como assim? Aí tem muita gente que cai numa pegadinha, cabe agravo interno da decisão da desconsideração. Não, não é isso. Da decisão do relator. Então, por acaso, a desconsideração está sendo avaliada, julgada no segundo grau. O relator atua só no segundo grau. Tá? Então, da decisão do relator quanto ao pedido de desconsideração, cabe agravo interno. Não precisava ter o parágrafo único de 136. Por quê? Porque já tem o 1021. O 1021 diz que da decisão do relator cabe agravo interno. Tá? Muito resumidamente, né? Algumas ideias, algumas pontuações, um baita de um resumo a respeito de intervenção de terceiros. Espero que seja adequado e importante, que faça a diferença na vida de vocês. Tá legal? Se comportem, não façam nada que eu não faria. Tá? Se gostaram, dá um like. Tá? Alguns dizem que é like, eu digo que é like. Dá um like, assim, aquele negocinho assim de apertar assim. Se não gostar, vê um outro, tenta gostar, não dá dislike, tá bom? Tá? E me pautem, mandem mensagens dizendo o que tu quer que eu fale no diário de um professor de quarentena. Esse é o diário número 11, já foram 11, que beleza, né? Tá bom? Baita abraço, tchau!